Conosco hoje é o nosso irmão Eduardo. Até às 9 horas, água para você. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos ampare e que a sua paz esteja com todos nós. Quando eu fui preparar esse estudo, eu tinha feito uma confusão. Eu achei que eu tinha que falar sobre um outro espírito, um outro vulto importante do espiritismo. E quando eu comecei a preparar novamente, eu já tinha preparado um estudo e aí fui preparar outro. E quando eu comecei a preparar um estudo sobre o Bittencourt Sampaio, eu comecei a refletir a respeito de como que nós enxergamos esses grandes vultos do espiritismo, sejam eles de agora, sejam eles do passado, e talvez excepcionalmente aqueles que guiaram, direcionaram essa doutrina maravilhosa no século XIX e início do século XX. Hoje nós ouvimos falar muito pouco deles. Ouvimos um pouco mais a respeito de Bezerra de Menezes, mas a maioria dos outros nós sabemos muito pouco. Nós ouvimos muito pouco. Fala-se muito pouco nesses vultos, nessas pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento do espiritismo cristão em terras brasileiras. Então eu comecei a refletir sobre como que nós precisamos enxergar essas pessoas ou esses espíritos. Eles são um exemplo para nós, exemplos a serem seguidos. Bittencourt Sampaio é um desses exemplos. Existem poucas informações, muito do que fizeram não está escrito. Assim, não só Bittencourt Sampaio, mas outros grandes vultos do espiritismo. Mas nós precisamos conhecê-los melhor. O pessoal aí de trás está com dificuldade para ouvir ou agora está ouvindo melhor? É que eu tenho a impressão que o som não sai muito bom. Por isso que eu afasto um pouco o microfone da boca, é quase que natural, mas eu vou mantê-lo mais próximo. Então, Bittencourt Sampaio, esse homem que nasceu em Sergipe, na cidade de Laranjeiras, em 1835, e desencarnou em 1895 na cidade do Rio de Janeiro. Esteve entre nós, portanto, por 60 anos, pouco mais de 60 anos, e nos deixou um legado muito importante. Nos deixou um exemplo de vida. Não que nós tenhamos que fazer o que ele fez, não, mas um modelo de vida. Ele foi um cristão. E como Jesus é o nosso modelo de vida, é o nosso mestre, modelo e guia, aquelas pessoas que souberam seguir Jesus merecem o nosso respeito, merecem, como todos merecem o nosso respeito, mas essas pessoas merecem uma atenção especial de cada um de nós, porque nos deram exemplos muito bons de vida que nós precisamos conhecer e, se possível, seguir. Antes de falar sobre Bittencourt Sampaio, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus para todos nós, quando ele nos disse: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Todos nós somos luzes.
nós somos centelhas divinas. Se somos centelhas divinas, somos luzes. Existe uma luz em nós, mas essa luz precisa brilhar. Isso significa que nós precisamos evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente. E é dessa maneira que essa luz vai brilhar em nós. Se nós não nos esforçarmos, não vamos conseguir alcançar esse objetivo de fazer brilhar a nossa luz. E isso se dá com o tempo, isso se dá ao longo das reencarnações. Porque a nossa vida é uma só, mas às vezes as existências, que são as reencarnações, são incontáveis. Não sabemos exatamente quantas. Não sabemos o que já passamos e nem quanto vamos ainda ter que voltar à Terra. Dessa maneira, o nosso crescimento deve ser um esforço contínuo. E conhecer as vidas dessas pessoas é um estímulo para nós. É um estímulo para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E existem algumas citações a respeito de Bittencourt Sampaio que eu achei interessante e gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, no livro Voltei, do espírito irmão Jacó, que é o pseudônimo, ele nos fala a respeito, ele viu uma luz se aproximando dele, é como uma estrela brilhante, né? Então ele diz: entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. E da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. E ele reconhece a figura de Bittencourt Sampaio, espírito, que já naquela condição era luz. Ele se mostrava como luz, porque o espírito não esconde aquilo que ele é. E se a sua luz brilha, todos a verão. Ele pode, naturalmente, por mecanismos que eu pessoalmente não conheço, mas eles conseguem, de certa forma, se ocultar. Fazem isso em missões que tem, às vezes, nos planos espirituais inferiores. Eles conseguem ocultar um pouco dessa luz, ou totalmente até, e não serem vistos por aqueles que eles não pretendem que os vejam. Mas eles brilham, eles brilham. E esse brilho, ele é típico de um espírito mais elevado. Portanto, quando falamos de Bittencourt Sampaio, falamos de um espírito mais evoluído. Estamos falando de alguém que conseguiu fazer brilhar a sua luz de uma maneira como a maioria de nós ainda tem dificuldade de fazer brilhar. Também no livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar uma citação a respeito de Bittencourt Sampaio, que é um dos representantes, se podemos dizer assim, do plano espiritual maior junto à doutrina espírita. É um dos trabalhadores que zelam pelo desenvolvimento da doutrina espírita em solo brasileiro. E assim, ele pode estar entre nós, nos amparando, nos auxiliando também, como outros bons espíritos que velam por nós, que nos amparam de onde estão, para que nós possamos cumprir os nossos objetivos na vida. Eles tiveram os seus e os cumpriram. Cada um de nós tem um objetivo na vida. Cada um de nós reencarna com algumas tarefas ou com uma única tarefa que precisa ser bem desenvolvida para que possamos retornar ao plano espiritual numa condição melhor do que quando reencarnamos. E a maioria de nós tem dificuldades de cumprir essa tarefa, de cumprir esses objetivos.
Porque, como disse Jesus, o espírito está forte. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Isso significa que quando estamos sob influência do corpo físico, temos uma dificuldade maior de compreender as nossas necessidades evolutivas, de compreender os nossos desígnios, de compreender a vida como ela é, ou como ela deveria ser se nós fizéssemos dela o bem que deveríamos fazer. Então, existem dificuldades que precisam ser cumpridas por todos nós. Esses espíritos, esses vultos do espiritismo no passado, eles cumpriram. Antes de fazer esse estudo, eu estava lendo sobre um outro espírita que fez uma obra extraordinária na cidade de Sacramento. Também cumpriu a sua função. Também cumpriu, trata-se de Eurípides Barçanufo, que cumpriu de forma exemplar os seus objetivos aqui. Bittencourt Sampaio é um outro exemplo de quem cumpriu de forma exemplar as suas determinações, as suas tarefas. Cumpriu aquilo que ele veio fazer aqui e fez. E fez, quando retorna ao plano espiritual, ele consegue retornar de uma maneira brilhante, se podemos dizer assim. Mas antes de se tornar espírita, Bittencourt Sampaio foi ele nasceu em Sergipe e começou a estudar em Recife. Ele foi advogado, poeta, deixou vários livros de poesias escritos e traduziu outros. Foi jornalista, político. Nós vamos falar muito rápido sobre essas características de Bittencourt Sampaio antes que ele se tornasse espírita, para não tomar muito nosso tempo. Mas, infelizmente, ele é muito pouco divulgado. Pouco sabemos a respeito dele. Ele publicou alguns livros quando encarnado e ditou alguns livros depois de desencarnado. E, então, como eu disse, ele formou-se em Direito. Primeiro ele começou a estudar em Recife, depois ele mudou para São Paulo e lá ele terminou seus estudos. E durante a faculdade, durante os estudos universitários, ele foi uma espécie de um líder estudantil, uma pessoa muito querida entre os colegas, em função da sua espiritualidade, das poesias que ele produzia e da maneira como tratava as pessoas. Era muito querido no ambiente universitário de São Paulo. Depois que formou, ele voltou para Sergipe, foi promotor de justiça em 2 cidades, na cidade natal dele e em Itabaiana, uma outra cidade. E lá ele atuou também como instrutor do distrito literário de Itabaiana. Ele não consta na sua biografia que ele tenha estudado jornalismo, mas ele trabalhou como jornalista, porque ele publicou obras, ele publicava em revistas, fazia artigos, escrevia artigos, além de poesias, naturalmente, né? E depois de um certo tempo, ele se muda para o Rio de Janeiro e ali começa a trabalhar como advogado. Aí vem a veia política. Ele se torna político, ele começa a se envolver com política, entra para o Partido Liberal na época do Império, e se elege deputado federal. Não sei se era deputado federal que falava naquela época, mas ele foi deputado por 2 legislações. E no meio da segunda legislação, ele foi nomeado presidente do Espírito Santo. Na época, era província, não era estado, não tinha governador, era presidente. Ele foi nomeado presidente do Espírito Santo. E ficou ali por 1 ano, um pouco mais de 1 ano, um pouco menos de 1 ano. Voltou para o Rio de Janeiro para continuar na sua vida de deputado, né? Depois, ele
se tornou republicano e deixou o Partido Liberal, que aquele partido não era republicano. E ele ajudou a fundar um outro partido, que era o Partido Republicano. O nome era Partido Republicano. E ele inicia uma nova carreira política já dentro dos ideais republicanos, e não mais imperiais, como até então ele se manifestava. Depois desse início de ação como político, ele começa a ter algumas funções administrativas, né? Depois que ele funda o Partido Republicano, e ele continua trabalhando como colunista em revistas, em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, ele passa a ter algumas funções diferentes. Quando vem a proclamação da República, ele vai trabalhar na Assembleia. Antes de trabalhar na Assembleia Constituinte, ele vai trabalhar. Ele foi comissionado para inventariar todos os documentos da Câmara dos Deputados. Que houve uma mudança do regime. Daí a necessidade de fazer esse trabalho de inventário dos documentos que ficaram do período imperial. E ele trabalhou também na Assembleia Nacional Constituinte, que organizou a primeira Constituição Republicana do Brasil. Ali ele foi redator dos debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1890, quando se estabeleceu a primeira Constituição Republicana do país, né? Também foi o primeiro diretor da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Outras pessoas ocuparam o mesmo cargo, mas como bibliotecário. Quando foi criado o cargo de diretor, ele foi a primeira pessoa a ocupar esse cargo. Então vejo que ele teve uma série de ações, uma série de funções que nada tinham a ver com a doutrina espírita. E ninguém sabe também quando é que ele se tornou espírita. O que se sabe é que, num determinado período, provavelmente na década de 60 do século XIX, ele começou a ter problemas de saúde e não estava conseguindo se reabilitar. E aí ele procurou um médium. Isso acontece até hoje. Pessoas que têm problemas de saúde e não conseguem ou são desacreditados pela medicina, procuram outros meios, procuram métodos alternativos de tratamento. E ele procurou, na época, o método alternativo que provavelmente tinha mais destaque era mediúnico. E ele procurou um médium para se tratar. Esse médium nem perguntou para ele o que ele tinha, não quis saber qual era o problema, qual era a doença, e aplicou passes nele. Depois de aplicar passes, ele sugeriu a ele que fizesse um estudo, uma leitura, um estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Porque ele ia obter a cura através da leitura, da compreensão do Espiritismo. Claro, um médium inspirado para orientar uma pessoa que tinha uma tarefa a desempenhar na doutrina espírita. Mas ninguém nasce sabendo, e ele também não sabia. E aí ele começa a estudar o Livro dos Espíritos, a estudar o Evangelho, e ele começa a se interessar pelos fenômenos mediúnicos. E se interessando pelos fenômenos, ele vai se tornar espírita, mas não se sabe quando e nem como. Apenas que ele se interessou pelos fenômenos mediúnicos, pelos fenômenos espíritas, e com ênfase, ele dava mais ênfase à questão moral da doutrina espírita. Isso é o que de fato chamou a atenção dele
para que ele viesse a ter um contato inicial com a doutrina espírita. E em agosto de 1873, passou, não? Passou. Em agosto de 1873, ele fazia parte, provavelmente ele foi um dos fundadores do Grupo Confúcio. O Grupo Confúcio não diz respeito ao chinês Confúcio, não. Esse nome ele veio em função de um espírito que se comunicava em alguns locais, eu não sei dizer quais, mas ele se comunicava no Rio de Janeiro, e esse grupo recebeu o nome dele como uma homenagem a esse espírito. Esse espírito se apresentava com o nome de Confúcio. E em agosto de 1873, ele fazia parte dessa diretoria. E o grupo foi criado em agosto de 1873. Por isso, provavelmente, ele foi um dos fundadores desse grupo. Ele fazia parte da diretoria do grupo. Ele fazia parte do conselho fiscal desse grupo. Mas o grupo durou apenas 3 anos. Esse grupo ele teve umas dificuldades de entendimento, porque algumas pessoas do grupo queriam se dedicar mais ao estudo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, queriam um estudo mais científico sobre a doutrina. E um outro grupo queria um estudo mais voltado para o Evangelho, queriam a prática da caridade, queriam se voltar mais para o lado moral e não o lado científico. Bittencourt Sampaio fazia parte desse grupo. Então ele esse grupo desapareceu em 1876, e em 1876 ele participa da criação de um outro centro espírita, que é a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Bom, mas antes disso, ainda no grupo Confúcio, a mediunidade surge de uma maneira que ele não conhecia, ou não estava preparado, não sei, mas ele começa a receitar, ele começa a ser um médium receitista, receitando remédios homeopáticos às pessoas que procuravam a casa, ou às pessoas que o procuravam, de forma que ele, no grupo espírita Confúcio, começando no grupo espírita Confúcio, ele passa a se dedicar àquilo que foi talvez uma das principais ações que ele teve dentro da doutrina espírita. Ele se torna um médium que conseguiu curar uma quantidade significativa de pessoas que o procuravam, provavelmente da mesma forma como ele também um dia procurou um médium, buscando uma cura que não conseguia ou sem recursos. Ele não é o caso de não ter recursos, mas a maioria das pessoas que o procuravam eram pessoas com poucos recursos, mas ele atendia tanto àqueles que tinham condições como àqueles que não tinham. E o índice de cura era extremamente elevado. Isso aconteceu, interessante, isso aconteceu com Eurípides Barçanufo e aconteceu com Bittencourt Sampaio. 2 médiuns que a mediunidade surgiu após a conversão ao espiritismo. O desenvolvimento da mediunidade. Eu não gosto do termo desenvolvimento da mediunidade, mas é o termo que mais é utilizado na literatura. Eu acho que a mediunidade se educa, não se desenvolve. Mas tudo bem, vamos considerar como foi colocado. E ela surgiu para ele nesse período em que ele começou a estudar no grupo Confúcio.
E a partir daí ele começa a tratar as pessoas que o procuravam com remédios homeopáticos, naturalmente receitados por alguns espíritos de elevada estirpe que se manifestavam através dele, porque ele era uma pessoa de um nível intelectual elevado, moral elevado, conhecimento doutrinário também, porque era um estudioso. Então ele era algo que podia dizer, ele era prato cheio para bons espíritos se manifestarem, para bons espíritos prestarem a assistência necessária àqueles que necessitavam do auxílio da homeopatia, do auxílio espiritual para de alguma forma se curarem ou se transformarem, porque a cura muitas vezes transforma. É claro que a maioria das pessoas que procuram um médico, por exemplo, eu ouvi isso de um médico, a maioria das pessoas que procuram querem apenas a anestesia. Querem a anestesia para suas dores. Não querem as dores, querem a anestesia. Mas as dores, às vezes, têm uma função importantíssima no processo de desenvolvimento da criatura humana. Humberto de Campos fala, quando ele trata da parábola dos talentos, que às vezes uma pessoa recebe um único talento na terra, e esse talento é a dor. E com esse talento da dor, ele precisa desenvolver outros. E a maioria de nós não tem esse conhecimento, ou essa compreensão. A dor é um talento que precisa ser utilizado para o desenvolvimento de outros. Outros, como, por exemplo, a perseverança em obter a cura, em se melhorar, a resiliência, ou outros talentos, como a resignação, para aprendermos que nós não podemos mudar aquilo que não é possível. Nós temos que conviver com aquilo que não é possível mudar. Mas temos que ter a persistência para buscar sempre a cura, a melhoria, a transformação. Então, Bittencourt Sampaio teve esse papel, teve essa função no primeiro momento. Ele contribuiu com outras situações, contribuiu com outras pessoas, teve convivências com outros espíritas importantes no processo de desenvolvimento doutrinário, como Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, um dos espíritas que se tornou espírita depois de uma cura obtida através da mediunidade de Bittencourt Sampaio foi Antônio Saião, Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião depois veio a escrever o livro Elucidações Evangélicas, um livro muito interessante de estudos a respeito do Evangelho. Gosto muito desse livro. Ele foi quase que uma espécie de um orientado, um discípulo, digamos assim, de Bittencourt Sampaio no início. Depois da cura que ele obteve, ele tornou-se espírita. E ele fez um comentário a respeito de Bittencourt Sampaio. Ele diz que Bittencourt dava remédios aos pobres desenganados pelos médicos com tal êxito que as moléstias, as mais insignificantes como as mais complicadas, foram sempre combatidas com o mesmo esplêndido resultado, o que foi presenciado inclusive por profissionais da medicina. Ele conseguia curas, e aí me lembrou o livro que eu li a respeito de Eurípides Barçanufo, a mesma coisa. O índice de cura que esses médiuns alcançaram, e eles não tinham conhecimento nenhum da medicina. Eurípides Barçanufo estudou homeopatia. Bittencourt Sampaio não consta que ele tenha estudado homeopatia. Mas ele foi um instrumento, e foi um bom instrumento em função das suas características morais,
intelectuais, ele foi um bom instrumento para que fosse possível se obter as curas. Assim somos, cada um de nós, precisamos aprender a ser bons instrumentos junto aos espíritos amigos para que possa ser alcançado alguma coisa que nós pessoalmente desconhecemos. E às vezes somos instrumentos dentro de casa, na nossa família. Somos instrumentos sem saber, sem perceber, para que ocorram progressos espirituais, morais e intelectuais. E precisamos ter consciência disso. E todos nós temos um potencial imenso. Jesus nos disse: vós sois deuses. O que significa isso? Significa que todos nós temos um potencial extraordinário de desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. E esse potencial de desenvolvimento precisa ser exteriorizado. Claro, na medida das nossas possibilidades, porque ninguém vira anjo da noite para o dia. Nós crescemos com o passar do tempo em uma encarnação dentro das nossas possibilidades e vamos crescendo ao longo das reencarnações, superando dificuldades, superando fraquezas, superando fragilidades e alcançando virtudes, desenvolvendo virtudes. É um processo lento, mas é um processo que nós necessitamos colocar em prática. Necessitamos nos concentrar nele e saber que em cada momento podemos ser úteis de alguma forma. E se nós queremos que a vida seja melhor, que a nossa sociedade seja melhor, nós temos que nos melhorar. Porque se nós nos melhoramos, nós passamos a ver a vida, a sociedade, as pessoas de uma outra forma, de uma forma melhor. E passamos a ser vistos também de uma forma melhor. Porque nós somos conhecidos não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Como reagimos. E compreendendo esses vultos, essas personalidades que nos ajudaram no passado na construção dessa doutrina cristã que hoje nós podemos vivenciar, nós vamos aprender com eles. E precisamos aprender com eles. Então, Bittencourt Sampaio foi um desses exemplos. Ele nos ajudou com o seu exemplo na formação de uma doutrina melhor, de uma doutrina mais pura, mais evangelizada. Porque na maioria dos países onde o Espiritismo se faz presente, ele é visto como uma doutrina, um caráter científico. Estuda-se os fenômenos espíritas. A ênfase maior é para esses estudos espíritas, estudos da ciência espiritual. É isso que se busca. Entre nós, o Espiritismo progride muito mais no sentido moral. Por isso é chamado de Espiritismo evangélico ou Espiritismo cristão. No nosso país, a doutrina espírita tem essa característica. E graças a alguns espíritas, alguns divulgadores, como Divaldo Pereira Franco, que foi chamado de o Paulo de Tarso da doutrina espírita, conseguiu levar e tem conseguido levar essa doutrina a outras nações, da forma como ela é praticada no Brasil, na forma como ela é estudada e vivenciada no Brasil. Procurando buscar muito mais a caridade, buscando muito mais o auxílio ao próximo do que propriamente um estudo científico. Então, quando
Bittencourt Sampaio fundou, junto com outras pessoas, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, eles desenvolveram muito mais a sua atenção para o aspecto do Evangelho. Então, eles davam ênfase ao estudo dos Evangelhos à luz do Espiritismo. E dessa maneira, vejam que na revista Reformador, no subtítulo está escrito lá, Deus, Cristo e Caridade. Porque essa herança que veio desse grupo, ela se fixou no país, se fixou no movimento espírita brasileiro como o mais credenciado, como o mais vivenciado, como a mais vivenciada das tendências evolutivas do grupo do espiritismo no país. Mas ele contribuiu também com o grupo Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro. E dessa maneira, ele pôde dar a sua contribuição para o crescimento dessa doutrina que estava iniciando no país. E ela se iniciou no país de uma maneira diferente, né, do que ela se tornou na Europa, principalmente na França, também na Inglaterra, onde ela não era chamada, e até hoje não é, de espiritismo, mas de novo espiritualismo. Eles chamam de o novo espiritualismo. E se dedicam mais ao estudo dos fenômenos e da ciência espírita. Então, Bittencourt Sampaio, além disso, ele foi também um grande orador, né? Ele tinha um conhecimento, ele desenvolveu um conhecimento doutrinário acentuado, e com isso ele pôde naturalmente ser médium de espíritos mais nobres, espíritos mais desenvolvidos, e através deles, esse receituário que ele pôde distribuir àqueles necessitados que o procuravam para a busca da cura das doenças através da homeopatia. Mas ele escreveu, como eu disse, ele escreveu muitas obras, muitos poemas, muitos livros de poesia principalmente, mas um livro que chama a atenção é a Divina Epopeia. A Divina Epopeia de João Evangelista. Esse livro, ele pegou o Evangelho de João e transformou em poesia. Ele escreveu o Evangelho, reescreveu o Evangelho de João em versos decassílabos, versos soltos. Essa talvez seja a única obra do gênero no mundo, pelo menos era. Não sei se hoje existe alguma outra dessa forma, mas não os versos decassílabos, esses não. Esses eram uma forma de se expressar eventos épicos por diversos escritores, mas o que fez ele com relação ao Evangelho foi a primeira vez que alguém fez. Então, ele era muito admirado na época, né, na sua época. E ele fez uma predição no ano de 1934, que eu vou ler para vocês. Essa predição, ela está num artigo publicado na revista Reformador. O título é Nos Ais do Apocalipse. Como foi alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, poderia ser que ele estava se referindo aos episódios da Segunda Guerra Mundial. Ou ele poderia estar se referindo a alguma coisa que viria depois. Porque o título é Nos Ais do Apocalipse. E ali ele escreveu: uma onda de destruição pairará sobre a terra. Mas, no período das grandes dores, uma voz ecoará branda e severa, compassiva e energética, para coordenar o princípio do novo ciclo de evolução planetária. A escória espiritual constituída pelos egos
e surdos voluntários, será exilada como raça de seres decaídos, porque não mais a sede maldita do ouro predominará entre os homens e um fraternismo cristão se implantará sob uma só bandeira de paz. Chico Xavier disse depois que a religião do futuro do planeta vai se chamar fraternidade. Ele pode estar se referindo aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial? Pode, mas muita coisa do que ele fala, outros espíritos descreveram como eventos que ocorrerão no surgimento dessa nova era, a chamada era do terceiro milênio. Cada um dá um nome para esse período. Outros fala-se muito no Apocalipse, né? Mas o objetivo que a gente percebe é o mesmo que a gente vê em outros textos espíritas, como no livro Universo e Vida, parece, no último capítulo do livro, tem uma descrição do Espírito Áureo, em que ele fala mais ou menos isso, que a Terra vai passar por um período difícil, muito difícil, e que haverá uma mortandade muito grande. Mas os sobreviventes, eles serão forçados a uma postura de fraternidade para sobreviver. E isso vai trazer um hábito, vai produzir um hábito, um novo hábito, e uma nova sociedade será instalada no planeta, vai se implantar ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, com um caráter mais fraterno. Isso, nós estamos enxergando isso hoje de uma maneira muito difícil de se acreditar até, não é? Que é o que os cientistas chamam de aquecimento da Terra. Se a Terra aumentar a sua temperatura em 3 graus acima do que era no período pré-industrial, pouca gente vai sobreviver no planeta. Pouca gente. Porque o calor vai matar as pessoas. E ontem eu li um artigo do secretário-geral da ONU dizendo que já não é mais possível impedir que nos próximos anos a Terra alcance a temperatura de 1,5 grau acima da temperatura do período pré-industrial. Ou seja, nós caminhamos a passos largos para esse processo apocalíptico de destruição em massa, porque ele fala na sede do ouro. E o que é essa sede do ouro? É um desenvolvimento industrial desenfreado, é um consumo de combustíveis fósseis muito acima do que poderia ser praticado hoje. Então nós vamos percebendo a mensagem de Bittencourt Sampaio a respeito desses ais apocalípticos, como ele fala. Eu coloquei só 2 parágrafos da mensagem. A mensagem é grande, mas não daria para colocar tudo. Então eu coloquei 2 parágrafos. E ela é preocupante, porque o que ele fala está acontecendo. É o mesmo que outros espíritos também falam. E disso tudo virá uma nova sociedade. Quando essa sociedade provavelmente é aquilo que os espíritos tratam como o planeta de regeneração. O planeta de regeneração onde o ser humano terá um comportamento diferente do que tem hoje. Porque aprendeu com o sofrimento, aprendeu com a dor. Olha a dor, o talento importante que nós poderíamos estar utilizando para o nosso crescimento, para a multiplicação em nós dos talentos, das características positivas, e poderíamos também, a humanidade poderia estar utilizando, mas infelizmente isso ainda não é um consenso internacional. Nós ainda não percebemos nos líderes, os líderes
do planeta, nos líderes dos países, principalmente os países mais ricos do planeta, nenhuma tendência para que isso venha a ser modificado. Não conseguimos ainda isso. Então, ele desencarnou em 1895. E ele, através do médium Francisco Pereira da Silva Júnior, ou Francisco Júnior, ele editou 3 livros. Eu só tenho conhecimento desses 3 livros de Bittencourt Sampaio. Se vocês sabem de outro, me desculpem se eu não cito, porque eu não sei. Mas um deles é Jesus perante a Cristandade. Esse livro, ele fala sobre o Evangelho, fala sobre os Atos dos Apóstolos, fala sobre o Apocalipse, fala sobre a necessidade que nós temos de sermos melhores, a necessidade de desenvolvimento moral, a necessidade do crescimento em razão da evolução de cada um de nós e da evolução planetária. Um outro livro chama De Jesus para as Crianças. É um livro interessante. Ele narra parte da vida de algumas pessoas. Ele é como Jesus narrando a vida de Moisés, de Abraão, contando casos. Por isso, de Jesus para as crianças. Mas ele fala do cristianismo, da evolução do cristianismo, mas fala numa linguagem mais infantil. Mas ele se adaptaria muito bem, por exemplo, ao Evangelho no Lar. É um livro de leitura fácil e é um livro de leitura muito agradável. São narrativas que precisam ser conhecidas por nós. Um outro livro é Do Calvário ao Apocalipse, em que ele fala também sobre os Atos dos Apóstolos e do Apocalipse. Ele faz uma análise da cristandade, da evolução do cristianismo. Enfim, são 3 livros que valem a pena ser lidos, da psicografia de Francisco Júnior, através do espírito de Bittencourt Sampaio. No livro Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda faz uma observação a respeito de Bittencourt Sampaio. Há uma fala atribuída a Bittencourt Sampaio naquele livro, em que ele diz assim: é seu coração poético, generoso e amante da pátria que registrou. E aí Bittencourt Sampaio faz uma informação a respeito da evolução da sociedade brasileira. Eu achei muito interessante, por isso eu trouxe e vou ler para vocês. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Isso está no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Também é um livro interessante que vale a pena ser lido. Ele deixou algumas frases, eu coloquei para terminar o estudo, algumas frases interessantes que eu vi dele em alguns sites. Eu peguei essas frases na internet, por isso elas estão com a apresentação do jeito que eu peguei lá. Então, uma delas: nunca vos detenhais nas palavras. Procurai descobrir o Espírito, a essência de todas as coisas. Foi isso que fez com que ele se tornasse espírita. E isso me lembra a frase: amai-vos espíritas, amai-vos e instruí-vos, que nos deixou Kardec. Ele legou para os espíritas essa orientação: amai-vos e instruí-vos. Porque para ser espírita, não basta assistir uma palestra, tomar um passe e ir embora para casa.
O verdadeiro espírita, ele lê, ele estuda, ele procura conhecer o que é a doutrina espírita. Porque o que nós aprendemos em um estudo, em uma palestra, é muito bom, nos ajuda bastante. Mas reuniões de estudo doutrinário têm um caráter de nos fazer interessar mais pelo tema e aprofundar naquilo que de fato nós precisamos conhecer. Porque a função, diz Joana de Ângeles, que a verdadeira função da doutrina espírita é tornar melhor aquelas pessoas que a compreendem. Então, a função dessa doutrina é tornar melhor quem estuda e compreende a doutrina espírita. Esse é o objetivo. E é o que Bittencourt Sampaio nos diz: nunca vos detenhais nas palavras, procurai descobrir o espírito, a essência de todas as coisas. Então, não é só ler a respeito, ler um romance espírita, é agradável, bom, eu já li um monte deles. Agora, nós precisamos estudar as obras. Por exemplo, as obras de André Luiz. Os ensinamentos que essas obras nos dão é algo espantoso. É tão espantoso que tem um grupo religioso que considera que a obra de André Luiz é a quarta revelação de Deus aos homens. A doutrina espírita não tem esse raciocínio. A obra de André Luiz é um complemento, faz parte do complemento do que começou, da doutrina espírita, que começou com Kardec no século XIX na França. Uma outra frase muito interessante: Cristo, no centro da edificação espírita, é o tema básico para quantos esposaram em nossa doutrina o ideal de uma vida mais pura e mais ampla. Veja que a tendência dele, desde que ele participou da criação do grupo Confúcio, era o estudo do Evangelho. O objetivo dele era esse, a tendência dele era essa, de estudo da doutrina espírita, dos aspectos morais da doutrina espírita. E dessa forma, ele continua, depois de desencarnado, as suas obras. Todas falam em Jesus, falam no Evangelho, as 3 obras que ele ditou. E as frases que ele nos deixa como orientação são de cunho puramente cristão. E tem um poema, eu coloquei 2 versos desse poema aqui. Esse poema ele ditou para Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: não temais aflições e dissabores, é na sombra de dor que vos invade que acendereis a eterna claridade daquele amor de todos os amores. Ide com destemor, que o Cristo amado continua lutando ao nosso lado por trazer-nos mais luz, verdade e vida. Ele nos incentiva de forma cristã a continuar a nossa caminhada, porque essa caminhada pode ser de dores e com muita frequência é de dores, porque através das dores nós conseguimos nos reconciliar com o nosso passado culposo, na grande maioria dos casos, e conseguimos caminhar na direção a um crescimento melhor, em direção a uma vida melhor no futuro. Por último, eu coloquei essa frase que nos ajuda a refletir a respeito do Evangelho de Jesus. A frase é a seguinte: na compreensão exata do Evangelho, está hoje guardada a solução de todas as crises que assoberbam os humanos. Ou seja, no Evangelho está a solução de todos os nossos problemas. Interessante isso, né? A gente para pensar nisso. Mas Jesus nos diz: eu sou o caminho, sou o basta. Eu sou o caminho, da verdade e da vida, na tradução correta. Então, a solução dos nossos problemas está no Evangelho.
Por quê? A essência do Evangelho é a fraternidade, é o amor fraterno. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Ame o próximo como a si mesmo. É o mesmo que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a orientação é essa. É de seguirmos a orientação do Evangelho, de seguirmos Jesus, porque Ele é o caminho. E Bittencourt Sampaio nos revela, nos mostra essa necessidade evolutiva na sua obra e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Obrigada, Eduardo. Você encerra com a prece, por gentileza? Claro. Só vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso divino amigo, e vamos agradecer. Amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos do teu Evangelho, de estudos da doutrina espírita, desse cristianismo redivivo que o Consolador trouxe até nós. Queremos agradecer, Senhor, por tudo de bom que essa doutrina maravilhosa tem feito por nós. E queremos pedir o amparo em seu nome da espiritualidade amiga, dos espíritos amigos, para que possam nos guiar nossos passos, guiar nossas mentes, para que nós tenhamos melhores condições de crescer espiritualmente, moralmente, procurando seguir o seu caminho. Que assim seja, Senhor.